Olá pessoal, eu sou o Lincoln, sócio aqui no Artica, estou aqui com o Érico Nikaido, sócio do Artica. Hoje a gente tem o prazer aqui de ter aqui na casa o Rodrigo Comazeto e o Fernando Silva, sócios do Crescera, um fundo de Venture Capital e Private Equity muito renomado aqui no Brasil, que tem muita história aí para contar e também muito retorno que eles têm entregado aí ao longo dos últimos anos. Falando de Venture Capital, né? É, Vocês investiram em mais de 40 startups? Daí pra cima, acho que o número já tá mais Ah, próximo de Legal. fazendo 50. uma É, conta por baixo aqui, 45, foram mais 50. É. bacana. E retornos? Acho que a gente tá no nosso quarto fundo, né? A gente tem duas esteiras aqui de Venture Capital na Crescera, né? A gente tem a esteira mais early stage, que foi o nosso segundo fundo, e agora é o nosso quarto fundo. E a gente tem uma esteira mais growth, que foi o nosso primeiro fundo, e o nosso terceiro fundo. Os ímpares são growth e os pares são early stage. Os dois Bacana. primeiros fundos, eles já foram fundos que são vintage aí 2013, 14. Então são fundos que já estão maduros, vamos dizer assim, né? O primeiro fundo, eu acho que o último ativo que falta é a Alura, que é um baita case. A gente está esperando só a janela melhorar de mercado para vender, mas esse é um fundo que vai dar um MOIC aí entre 4 e 6 vezes, tá? Legal. Então vai ser um fundo bem sucedido. O fundo 2 já é um fundo que já é bem sucedido, ele já devolveu mais de 3 vezes o capital, já paga performance e tudo. É um fundo, esse é da esteira mais early stage, né? A gente fez. Até o Lincoln ajudou a O construir. Lincoln ajudou, o Lincoln Um trabalhou também pedacinho com a dele, gente, o e tem Lincoln um pedaço ajudou. aí desse mérito que é seu. Exato. Mas é um fundo também, foi bacana, foram 35 investimentos. Fizemos grandes deals bacanas, como o Vindi, que você participou também, a Bling, a Conduto. Foram deals bacanas, que a gente pode até falar um pouquinho mais como case. Nosso terceiro fundo é um fundo que começou em 2021. Então é um fundo que ainda está no final do período de investimento, então é too early to call, né? Mas acho que ele está seguindo o caminho ali de ser um fundo que vai dar nessa média aí de MOIC entre 3 e 5 vezes, vamos dizer assim. Fantástico. Então a gente acho que está num caminho legal, né? O nosso mindset de investimento, ele sempre foi desde lá de trás muito focado em, assim, a gente não gosta do empreendedor que é aquele cara que é o burn, queima caixa pra caramba, etc. Que era muita modinha alguns anos atrás, né? A gente nunca gostou desse tipo de empreendedor, a gente nunca acreditou nessa tese. A gente sempre foi assim, ó, eu até invisto você se você tiver queimando, mas você tem que ter um path to profitability, que é o que a gente chama. Então, assim, você tem que estar claramente ali numa rota que você vai resolver. Não adianta eu querer comprar o mercado a qualquer custo, né? Custo de aquisição infinito, porque, assim, pode funcionar, mas a maior probabilidade é que não funcione. E a gente viu isso acontecer porque foi só as condições macro piorarem que apertou para esses caras. E aí secou o capital. Um tipo de empreendedor desse, ele precisa de capital perpétuo para se financiar, né? Então é complicado. Então acho que é isso. Acho que a nossa filosofia de investimento, ela se mostrou resiliente para o que a gente chama aqui do nosso efeito Brasil. E Fernando, pensando assim, vocês já estão no Venture há muitos anos, né? Uhum. Crescer em si. E vocês passaram por momentos de, assim, lá bem no início, Sim. não tinha quase ninguém fazendo Venture Capital aqui no Brasil. Sim. Tinha algumas aceleradoras, né, que a gente via, mas aí depois teve um boom, né, 2021, com excesso de liquidez, que alguns VCs estrangeiros vieram aqui. Como que vocês viram? Assim, vocês passaram por tudo isso, até no cenário, né, de Venture Capital, de perfil de empreendedor. Vou falar um pouquinho aí, como conta um pouquinho da história também dele aqui, né? Eu, na verdade, comecei em Venture Capital em 1998. Que eu estava fazendo meu doutorado no IMPA, e aí o meu orientador do doutorado foi chamado para trabalhar no Opportunity, lá do Daniel Dantas. E aí ele me chamou para ser officer do fundo que ele estava tocando lá. Eu meio que fiz essa guinada maluca de vida, né? Saí de cientista para investidor de Venture Capital, né? E aí, obviamente, a minha primeira experiência foi a bolha da internet, né? Tipo, 6 meses depois de eu entrar no Opportunity, veio a bolha da internet, né? Maravilhoso, né? Tipo assim, cara, onde é que eu fui amarrar meu burro? Exatamente, bem-vindo. Bom, de lá para cá, duas coisas que serviram muito de aprendizado, né? Primeiro, que esse nosso meio é cíclico. Sim. E a gente tem os ciclos externos que afetam a gente, e a gente não tem controle. E o Brasil tem uma camada de complexidade adicional, que são as confusões internas nossas. Essas coisas às vezes se sobrepõem, né?
Mas na verdade é uma senoide aqui que a gente vai percorrendo. Tem momentos de alta, como 2020 e 2021, né, onde a gente tinha uma conjuntura maravilhosa de juros baixos, capital abundante, infinito, né? Obviamente a consequência disso é as insanidades que a gente viu acontecer, de valuation, de cheques Sim. malucos, de empreendedores doidos, investidores doidos também, porque a culpa não é só do empreendedor, é do investidor Tem que também. ter investidor, Também, né? Exatamente. Pô, Então, assim, esse é um aprendizado, né? Que é um negócio cíclico, né? Que, assim, a gente tem que saber lidar com isso. Tá? A gente está vivendo agora o lado ruim da senoide, né? A barriga da senoide. Que é, 3, 4 anos, desde 2000, desde o final de 21, quando o mercado secou, aí teve o aumento da taxa de juros, basicamente o capital secou. Sim. Né? Então, é isso, por exemplo, aqui com o Coma aqui, né? A gente, no fundo 2 nosso, que o Coma fez várias saídas bem interessantes, principalmente, por exemplo, a Vindi, a gente surfou essa janela de 20 e 21. Sim. O bom investidor, ele também tem que saber aproveitar janelas, né? Coma? Eu acho que aqui, assim, Brasil, mais do que qualquer lugar do mundo, assim, qualquer investidor de líquido, ele tem que saber respeitar a janela de liquidez. Eu acho que você tá em cima de um ativo 3, 4 anos e você tá próximo da sua rentabilidade target, é uma decisão muito difícil fazer um hold. Você fala, cara, vou segurar porque eu acho que vai dar. Eu acho que vai. Cara, eu acho. É melhor você ver o ativo subindo e sofrer com 4, 5, 6 vezes MOIC no bolso, do que depois você ter tido 200 vezes no IPO, né, e aí você tem que ter um hold de 12 meses e às vezes dá um wipeout. Já teve casos assim. Né? Então, eu acho que assim, mais do que qualquer lugar do mundo, no Brasil você tem que respeitar muito janela de liquidez. Né? E a gente assim, aprendeu na prática, né? A gente viu muito disso, a gente Sim. viu, enfim, essas, assim, quando você começa a ver muita irracionalidade, começa a dar um pouco de medo para quem é fundamentalista, né? Porque, assim, como o Nando falou, né? Ele foi um cara que veio do mundo da ciência, mesmo do acadêmico, direto, caiu de paraquedas ali no banco, né? Na jaula do leão. Não, na Covil dos Leões, né? O Oportunity na época não precisa, dispensa apresentações. Eu cheguei lá no primeiro mês, eu vi uma daquelas brigas famosas do Opportunity contra a Telecom Itália, lá no controle da Brasil Telecom, né? O advogado saindo na mão no meio do salão, entendeu? Então, Muito assim, louco. doido. Eu já vim de um outro lado. Eu fui, enfim, advisor há muito tempo, banker, né? Trabalhei em banco, fui empresário, mas sempre trabalhando com advisor, mais com advisor. Então, eu já tinha, quando você tem essa formação mais, porque baseia a decisão de investimento em cima de fundamento, e você começa a ver tanta irracionalidade, você fala assim, cara, eu preciso me proteger. Então, acho que o se proteger, dependendo do seu ciclo de investimento, eu preciso transformar o que eu tenho em liquidez, né, enquanto eu posso, quando você está com esse nível de racionalidade ainda percebido, ou então, quando você está no ciclo de investimento, às vezes eu não vou fazer deal que está barato, né, porque está barato, e eu também não vou pagar o que eu não acho que vale a pena pagar, porque por FOMO, né, o cara vai pegar no meu lugar. Beleza, it is what it is. Mas a gente não tá no jogo para brincar de rouba-monte, né? Eu pegar, vender, comprar por 8 vezes e vender por 16. É para comprar por quanto eu acho que vale. Então a gente faz uma porrada de análise, né? Conversa, vai atrás de tese, bota preço nas coisas de fato, e aquilo ali tem uma razão de ser, não é assim, a gente está fazendo isso há 20 e tantos anos, não é de graça, entendeu? Acho que a resiliência tá, né, é meio que o viés do sobrevivente aí. Né? Então a gente sabe mais ou menos o que é o nosso credo e até onde a gente pode ir. E no caso de vocês são super associativos, obviamente, né? Então tem um empreendedor. Então vocês têm essa visão mais racional, mais clara de ciclos da economia do Brasil. Como é que vocês conseguem... Como é que é o dia a dia ali com o empreendedor? Porque, muito provavelmente, ele é um cara... Ele é o eterno otimista, né? Ele sempre vai ser otimista, bom. né? Como é que você alinha com ele? Bom, para começar é o seguinte, Venture Capital é um people business, né? Então, acho que é óbvio que toda a modelagem que a gente faz é importante para suportar as decisões de investimento, mas no final das contas é aquele cara lá, o cara que vai executar, que é o empreendedor. Perfeito. Então, assim, uma parte significativa do nosso critério de seleção é uma análise de gente, né? Será que não adianta nada ser um negócio, um modelo perfeito, né? O negócio parece sensacional, tá crescendo, não sei o quê, mas o empreendedor é um cara ruim de jogo.
é um cara que vai me amassar quando eu virar sócio. Lembra, a gente é sempre minoritário. É natural do venture você entrar minoritário. Então, assim, eu tenho que ter um sócio que seja construtivo, etc. Então, assim, o pré-investimento é importante essa análise de pessoas, e o pós-investimento, aí a gente faz um papel quase de um psicólogo também. O investidor ele tem que ser meio que. É um casamento, para começar. Então, assim, pô, muitas vezes aquele founder lá vai passar mais tempo contigo, interagindo contigo, com a esposa, o marido, etc. Entendeu? Com certeza. Não é trivial, é um full-time job esse negócio. Empreender é um full-time job. E a gente aqui do lado tem que ter a serenidade e a maturidade de entender que tem uns bons momentos, aí é legal, sempre é legal. Bom momento é ótimo, né? Você sai para falar do resultado, toma cerveja, não sei o quê, bababá, vai pra festa. Agora, na hora da barriga, na hora que o negócio, que o bicho pega, você tem que ter a serenidade de não botar mais lenha na fogueira. Porque tudo que o empreendedor quer é um ombro amigo, é um cara que vai, sabe, motivar ele tá ali, se ele te acionou, cara, é porque, sabe, ele precisa de um, sabe, de um incentivo, de alguma coisa. Então você não pode ser o cara que vai pisar na cabeça dele, só porque a tua cota caiu, porque a avaliação foi ruim. Não, então vamos ajudar esse cara. É o papel um pouco do investidor também. Não, eu até ia falar, para fazer até um contraponto, você fala assim, pô, empreendedor é um cara que é um eterno otimista, assim. Tem casos e casos, né? Sim, claro. Na maioria das vezes eles são super, eles têm um beta alto, né? Eles respondem muito. Então, o nosso papel é meio de ser um modulador, às vezes, das decisões importantes, né? Eu tenho, então, pô, o cara, ele tá super otimista, o negócio, pô, a curva bombando de crescimento, mas você tá vendo que o mercado tá começando a saturar, você tá vendo que tem concorrência gringa chegando, você fala assim, cara, te ofereceram 20 vezes receita. A jornada talvez seja melhor diminuir o risco, né? Vamos botar um pouco de dinheiro no bolso, vamos... Você vai querer comprar metade da Groenlândia, entendeu? Qual que é o teu objetivo de vida? No final vocês acabam sendo quase que um advisor também, né? E tem um outro lado, até, só pra terminar, assim, acho que tem um outro lado que, assim, pô, tem o cara que ele cansa. Então o cara tá há 10 anos na jornada, tá há 12. Assim, o cara fala assim, puta, veio aquela proposta, pô, vocês vem toda hora, né? Aquela proposta, assim, lowball total, né? Você fala assim, nossa, aí não dá. Aí o cara tá tão cansado, ele olha pra casa e fala assim, puta, eu vou levar isso, porque eu preciso levar alguma coisa pra casa depois de tantos anos. E às vezes a gente tem o papel de falar assim, cara, essa empresa faz sentido, o teu negócio é bom, vamos segurar mais um pouquinho. Que aí vale a pena. A gente bota mais dinheiro, a gente, sabe, vamos arrumar um jeito de passar mais esse próximo ciclo, porque não vale a pena sair agora. Então a gente é um modulador, às vezes, até desses excessos, entendeu? Porque, cara, é fácil também falar, né, quando você tá com um filtro de ser um investidor, tá no conselho, tá, enfim, de fora, e o cara tá ali sentindo o atrito do dia a dia há 6, 7, sei lá, 10 anos, entendeu? Então, é fácil, mas All é in, bom né? ter a perspectiva. Exato. All in. A gente tem diversificação de portfólio, eles não. Né? Ele não. Então, acho que tem esse lado também. O cara botou também. dinheiro, às vezes o cara não tem apartamento, não tem nada, ele botou tudo da vida dele naquele negócio. Exato. A gente tem que ter essa acessibilidade também. Às vezes até para aceitar uma venda num valor que talvez não fosse o que a gente projetou lá atrás. Sim. Porque... Já fizemos essas escolhas. Exatamente, já fizemos essas escolhas também, entendeu? Você tem que... E a gente já vendeu empresa a um preço... tendo outros compradores. E aí é uma coisa do... Acho que o investidor, óbvio, sempre tem que buscar o melhor retorno possível. Mas eu acho que a gente tem um dever também importante, né, como a gente lida com o empreendedor, de fazer a melhor jornada possível também para aquele empreendedor, né? Principalmente também no pós-venda. Então, muitas vezes chega uma empresa boa, tem 3 compradores diferentes, talvez um deles queira até pagar mais, mas a gente sabe que a vida do empreendedor com esse cara aqui vai ser um inferno. Talvez, né, a gente fez isso já. E assim, cara, a gente aceita, vamos receber um pouquinho menos, acho que a jornada tua vai ser melhor, vamos acordar aqui, vamos seguir por esse caminho aqui, entendeu? A gente tem esse dever também, essa responsabilidade também. Falando agora de casos concretos, assim, e esse gancho de que o empreendedor é muito importante para vocês, né? No histórico, vamos talvez estar uns casos que foram de muito sucesso aí no portfólio Bling, Ving, Conduto. O que para cada um assim, vocês viram e quais características dos empreendedores que brilharam os olhos e que você recomendaria? Seria até uma dica para empreendedores que estão assistindo. Quer falar um pouquinho da Vind? Cara, vamos lá. Eu acho que é muito fácil você pegar aquele full package, né? O cara é Ivy League, o cara bem formado, tem complementaridade, né? Um é super gênio de tech, o outro é até business savvy, né? É muito fácil, né?
papinho desse, a gente acaba, eu acho que assim, como o Nando falou, é people business, a gente tem que gastar tempo e estressar, às vezes até os primeiros contatos com perguntas difíceis, com, pô, entender o que o cara faz, como é que é a família dele, você tem que ir a fundo, né? Então acho que é uma due diligence mesmo, mas é uma due diligence legítima, você tá lá para conhecer aquela pessoa, né? Ver como é que ela respondeu a certas coisas, então a jornada profissional, de onde o cara veio, sabe, pobre, ou o cara nasceu em berço de ouro, não que faça tanta diferença, mas é entender o nexo causal do que foi a vida dele, né? Então, pô, o que eu posso esperar desse cara? Pô, o cara veio da periferia e virou o executivo de banco, pô, esse cara é super, né, casos um perfil do pessoal da 20, por exemplo, né? Os caras, pô, vieram do nada, né, tiveram uma carreira na parte executiva, né, em corporation bem interessante, mas depois os caras vieram entregando um negócio, assim, excepcional quando eles fundaram a empresa deles, né? Então acho que assim, o que você busca? Busca assim, busca ver se o cara tem, né, basicamente o principal acho que é a resiliência, porque para qualquer empresário, principalmente no Brasil, né, cara, é muito atrito. Sofre atrito de tudo quanto é lado, é tributário, é governo, é Trabalhista. trabalhista, é economia, que é uma bagunça, enfim, você está sujeito a todos os macros, fora o atrito, o custo Brasil aí. Então o cara tem que ser resiliente vezes dois aqui, né? Então você tentar buscar evidências disso, né? Obviamente quando você olha pro deal em si, você vai analisar se faz sentido, produto, né, product market fit, todo o beabá, né, mas o quanto esse time também é complementar e qual é a relação entre eles. Porque muitas vezes você vê empresa, né, startup ou empresa grande mesmo, que morre por questão societária. Então, esse trabalho, né, inicial, essa due diligence, esse conhecimento que você tem que ter das pessoas que vão entregar, em última instância, o que é o retorno, que vira retorno, que é a operação ali, que é, enfim, ganhar top line, diminuir custo e fazer crescer uma empresa, criar cultura, espalhar essa cultura, é ver como essas pessoas se comportam entre si. E já teve caso de deal que morreu em comitê de investimento de cara quebrando pau. Falei assim, cara, como que a gente não pegou isso? Mas é que na hora final lá, eles começaram a brigar entre si, a gente parou a reunião, mas assim, retiramos a nossa recomendação. Voto negativo. Mas é aquele negócio que assim, os caras criaram uma fachada tão pesada que uma hora rompeu. E graças a Deus rompeu no último momento possível de salvar o negócio. Mas acontece. Na parte do nosso, acho que complementando o que o Como falou, né? Quer dizer, de novo, resiliência, para quem quer empreender tudo, parece meio jargão, mas é a pura verdade, né? Assim, mas acho que assim, a gente busca os empreendedores que têm essas características que o Como falou e que são profundos conhecedores do setor, do que eles estão fazendo, entendeu? A verdade é que tem muito empreendedor que chega pra gente uma solução em busca de um problema. O cara não estudou direitinho o mercado dele. Ele tirou ele acordou, teve uma ideia maravilhosa, aí naquela coisa da vaidade ele foi desenvolvendo, mas ele não parou para pensar, esse negócio resolve um problema de verdade ou é só um negócio que eu tive uma ideia bacana e eu quero, entendeu, dar continuidade a esse negócio. Então assim, acho que tanto no caso da Conduto, como da Vindi, como da Bling, foram empreendedores que conheciam profundamente o que eles estavam falando. Então, por exemplo, o Dantas e o Reginaldo Dutra lá da Vindi. Pô, os caras vieram do setor bancário, cara. Eles sabiam a dor de pagamento recorrente. Sim. O Wagner era CTO da Smartfit. Da Smartfit. Melhor experiência. Não é à toa que é a melhor experiência. O cara que mais cobrava recorrente do Brasil na época. Exatamente, entendeu? Então, assim, eram caras que conheciam aquele problema, sabiam exatamente como atacar. A Conduto é a mesma coisa. Bling é a mesma coisa. A Bling foi um caso bacana porque quando a gente discutia tese no Criatec 2, no Fundo 2, uma tese que a gente falou assim, putz, cara, eu queria achar que uma tese maneira é RP na base da pirâmide. E aí a gente encontrou a Bling, que foi exatamente o que o Antônio falou, cara. O Antônio tem uma ideia brilhante, ele falou assim, cara, essa onda de digitalização do empresariado vai chegar na base da pirâmide. Sim. Então vou fazer o basicão. Exatamente, vou fazer o basicão. Contas a pagar, receber, nota fiscal eletrônica, controle de estoque. Um cara desse não quer nem saber TOTOS, não sei, porra, não rola, esquece. Aí ele fez um negócio já adequado para aquele perfil. E aí foi um sucesso, surfou. Então, assim, tem
os empreendedores têm que ter essa habilidade emocional. Então, a inteligência emocional para o empreendedor é fundamental. Claro. Porque, assim, ele vai lidar com situações que fogem do controle dele, onde ele vai embicar para baixo, ele vai ter que ter a frieza para poder, né, se ajustar o percurso em tempo real. Ele vai ser cobrado se ele tiver sócio, porque, pô, ter uma sociedade é você saber, né, ouvir também. Nosso papel é tirar o cara da zona de conforto também. Muitas vezes o negócio parece estar indo bem, mas é aquele negócio, eu costumo dizer que o empreendedor tem que fritar o peixe e olhar o gato ao mesmo tempo, né? Não adianta ficar só focado na caixinha dele ali no negócio, se tem um tsunami vindo aqui para te derrubar. Um regulatório. Que foi o que aconteceu em empresas. A gente teve casos aqui no portfólio de uma empresa que estava no setor ali muito bem, estava vindo a revolução de AI, o cara não viu, o negócio estourou na cabeça dele, morreu. Morreu. Entendeu? Então, assim, parte do nosso papel é fazer essas provocações também. Então, a gente busca empreendedores que, pô, saibam ter a inteligência emocional e a humildade de ouvir também. Não é que a gente é o senhor da razão, muito pelo contrário. Se eu escolhi aquele empreendedor, é porque ele é o especialista. Mas eu, até por estar na visão de investidor e olhar um pouco mais de longe, eu consigo, às vezes, ver ameaças vindas mais no horizonte, do que o cara que está ali no dia a dia não vê. Ele está no 3º andar, eu estou no 11º andar, porque o meu papel está lá em cima, entendeu? Então, acho que é por aí. Aliás, para quem quiser assistir, conhecer mais a história do Dantas, ele esteve aqui com a gente também, a gente gravou, Legal. contamos a história Eu vi. dele. Muito bom. Fica o convite para vocês assistirem também. Excelente. Boa, bacana. E pensando agora, assim, em todo o histórico que vocês têm ainda nesse papo de entender o empreendedor, tem algum caso que vocês possam contar aqui pra gente, onde vocês, de fato, erraram? Deve ter alguns, né? Vários. Mas queria tangibilizar mais um pouco o que foi o aprendizado, assim, pra vocês e o que saiu dessas situações. Assim, em geral, quando a gente erra na escolha né, como empresa, tem os fatores que a gente não controla, e aí, como falou, briga societária. Então, por exemplo, a gente tem um investimento lá, não vou falar o nome do investimento, ainda está na carteira, em breve não estará mais. Mas, assim, infelizmente, do dia D+1 do nosso investimento, os 2 sócios começaram a brigar. Né? Aí foi uma questão de vaidade, não sei o quê. A gente tentou ser o conciliador, mas, assim, nunca conseguimos. Ficavam as turmas o tempo todo. E aí, natural, o que aconteceu, o negócio foi embicando para baixo. Porque seu dia é finito, são 24 unidades de hora. Se você perde 12 brigando com teu sócio, aí você tem que dormir pelo menos 4, 6, sobra pouco tempo pro negócio. E é isso, entendeu? Então, assim, ali, infelizmente, talvez o nosso assessment de people ali não tenha sido bom o suficiente para identificar que tinha já algumas fissuras entre os dois. E depois que a gente entrou, foi o estopim para o negócio explodir, entendeu? Assim, em geral, a gente erra muito pouco escolhendo tese errada, assim, cabalmente errada, etc. Até porque o nosso perfil de investimento, a gente é mais tradicional. Então, a gente gosta ali do SaaS B2B, entendeu? Padrãozinho. Então, por exemplo, a gente não entrou a gente não vai muito nas modinhas, entendeu? Então, por exemplo, metaverso, que há 3, 4 anos atrás se falava de metaverso. Nossa. Vários fundos entraram, anunciavam, investir no metaverso. Fundo específico para metaverso. Tinha fundo específico para metaverso, não sei o quê. Eu, como a gente conversava, mas não passar nem perto desse negócio. Cara, eu vivi Second Life. Eu joguei Second Life. O metaverso é uma roupagem mais moderna do que foi o Second Life lá atrás, entendeu? Assim, na boa, é uma modinha, né? Muito pouco valor por trás daquele negócio por enquanto. Não tinha muita capacidade é diferente de AI, que sim é uma tecnologia estruturante, um troço diferente. Então, assim, a gente tem que saber identificar essas coisas. Então, a gente, por ser mais conservador e não dar muita bola para os hypes, a gente costuma errar pouco nessa questão de escolher tese de investimento errada, entendeu? Em geral, os problemas que acontecem as empresas que viram write-off são problema de people, né, de realmente briga societária, infelizmente aconteceu, etc e tal, ou realmente um problema de execução muito grave que acontece ali na empresa. Então, uma empresa que trabalha com crédito e o empreendedor, a gente teve isso, aconteceu, o empreendedor simplesmente ignorou a régua de risco lá que a gente acompanhava na ponta da faca e liberou geral, vamos dizer assim. Aí a inadimplência explodiu, quebrou a empresa. Ainda teve eventos de, enfim, pandemia no meio do caminho. Sim, no meio do caminho e tal. O cara mordeu um risco muito grande e se expôs a
ao incerto, e o incerto virou certo. Sim, virou a pandemia. sim. De novo, ele arriscou mais do que deveria, faz parte. Eu acho que o empreendedor tem que também ter uma camada de risco, né? O cara é um risk taker nato, mas às vezes o risco se materializa, né? Mas eu acho que, assim, tentando até assumir um pouco de erro nosso, né, de inverter a ordem das coisas, né? Então, assim, dificilmente erra a tese. Se a gente está lendo, assim, 99% de assertividade. A gente lê muito, a gente acompanha muito, olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, enfim, olha para a Ásia, olha para... É muito difícil a gente fazer um negócio, putz, isso não faz o menor sentido. Passar um ano e falar assim, cara, vocês são loucos. É muito difícil. Mas o que eu acho que já aconteceu, e assim, isso é uma coisa que eu nunca mais faço, é que as pessoas assim, você olha um produto muito legal, a tese muito legal, no mercado muito bom, só que o empreendedor é um cara que assim, ou o time de empreendedores não é um time que eu falo assim, putz, eles não vão levar esse negócio, eles conseguiram levar até lá, até onde a gente encontrou, eles não... Perfeito na jornada, foi no limite deles. Assim, cara, eu não tenho mandato para fazer change management, não tenho mandato de botar executivo nesse nível, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito séria, principalmente em early stage, né? Você não vai ter mandato de trazer executivo, trazer nada. A gente é controlador. E não dá para eu ter inverter a ordem das coisas. E às vezes você olha um negócio que é tão bom, mas tão bom, produto tão bom no mercado, putz, isso aqui, sabe? E eu não vou descer e entregar. Eu não vou, nem acho que eu seja o cara ideal para isso, mas eu acho que os maiores erros talvez tenham sido nesse sentido. A gente olhar, se encantar pelo negócio, a empresa é sensacional, o mercado vai bombar, e a gente olha e passa tipo a gente teve casos de empresas assim, que eram a primeira do setor, um negócio super, o cara viu aquilo ali, pô, é um negócio específico de crédito que ninguém tá olhando, e só tem ele é o maior, né, o segundo maior, não tem nem receita ainda, assim, cara, é essa empresa, mas se aí você olha o cara é um cara mais velhão, cansado, o número 2 dele tem tipo 3% da empresa e é meio que, é basicamente um funcionário, é uma empresa de dono, aí você fala assim, putz, será que, mas é muito legal esse setor, eu tenho que arriscar. Aí, acho que os maiores erros foram nesse sentido, de inverter a ordem de importância. Olhar depois, olhar primeiro para produto e mercado, e depois para people. Então, acho que foram os maiores erros que eu posso falar, foi isso, da gente. Bom. Bacana. E falando um pouquinho assim de todo o aprendizado agora que a gente passou ali no mercado de tecnologia pós 2021, porque foi pós-loucura. O que vocês viram, assim, tanto nos empreendedores e até o cenário atual, assim, você acha que o pessoal agora já está mais pé no chão, ou ainda tem sempre tem os loucos, né? Os loucos sempre vão existir, né? Então continua, às vezes bate lá empreendedor que tem valuation malucos, fora da realidade, com cash burn absurdo. Esses caras a gente aperta a mão, tchau, um abraço, vai na porta lá dos outros investidores lá que você sabe quais são, né? Aqui não é a nossa praia. Mas, assim, eu acho que o que a gente viveu em 2021, né, foi uma distorção. Capital em excesso afoga, tá? É igual água. Água é bom tomar, mas se você ficar submerso com água demais, você morre afogado. E capital é a mesma coisa. Então, assim, o que aconteceu lá é que houve um excesso de liquidez. E aí, eu não gosto de botar a culpa só nos empreendedores, porque não é justo. Porque uma boa parte dessa culpa, eu não sei exatamente qual o percentual, mas talvez seja até igual, veio dos investidores, porque os incentivos ficaram distorcidos. Você sabe como é que funciona o fundo, né? Você capta, tem um período de investimento onde você tem que alocar aquele capital, os seus cotistas esperam que você aloque aquele capital. O que aconteceu? Alguns gestores falaram assim, pô, tem capital sobrando aqui. Então, em vez de fazer um fundo aqui adequado ao tamanho do meu mercado regional aqui, eu vou fazer um fundo 5 vezes maior, porque tem capital, tá? O pessoal tá querendo botar, eu vou botar para dentro aqui. Ganho taxa de administração, não sei o que, blá, blá. Aí o cara vai ver, ele tem 4 anos para investir. O mercado não é tão maduro assim. É lógico que a gente amadureceu desde que eu comecei lá em 98 até aqui. É óbvio que o mercado está muito mais maduro, etc. Mas a gente não é Estados Unidos. Não está nem perto de ser. Então, o cara vai, capta um fundo 5 vezes maior do que ele deveria, do que comporta aqui o mercado. Aí ele fala assim, ferrou, como é que eu vou alocar esse capital? Aí o que ele faz? Não faz conta. Chega o empreendedor, e aí o empreendedor também malandro saca que esse cara tá com excesso de liquidez. Fala assim, cara, deixa eu dar um bump aqui no meu valuation, deixa eu dar um bump aqui no meu plano de negócio para queimar muito mais.
E aí é tudo que o investidor quer ouvir, né? Um cara que vai alocar ainda mais o capital que ele precisa tanto alocar. Então criou-se esse ciclo vicioso em que fundos grandes demais para o mercado, que precisavam alocar capital, os gestores não faziam conta, porque não tinham incentivo de fazer conta. Ele queria alocar capital, porque ele captou mais do que deveria. E empreendedores que, percebendo isso, também inflavam seus modelos de negócio, seus planos de negócio. E aí você criou essa armadilha, esse loop. A gente ficou nesse loop 2021 até o mercado implodir. Só um complemento. Não só o empreendedor colocava um cash burn maior, mas às vezes o próprio investidor pedia isso. Sim, ele pedia, cara. Cara, eu preciso que você me mostre pra mim como que eu vou gastar mais dinheiro na sua tese. É uma insanidade, gente. Gente, é uma insanidade. Meu menor cheque é 10 milhões de dólares. Me mostra como você gastaria isso. Agora, se fosse LP, eu ia mapear, ia fazer o meu dever de casa. Eu ia olhar para 2021 e fazer uma boa estudo. Quais foram os fundos que fizeram? Eu nunca mais botaria dinheiro nesses fundos. Porque esse cara se mostrou ser um mau gestor. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi esse momento louco. Mas todo momento turbulento traz aprendizado. Sim. O que eu acho que aconteceu? Acho que aquela Rule of 40, né? Virou agora, a barra aumentou, virou um Rule of 60, né? Então, isso você não pode só crescer. Porque antigamente você podia fazer o Rule of 40 só com 40% de crescimento ou acima. Dane-se o burn lá, dane-se a rentabilidade. Agora não. Agora o que acontece é os investidores estão procurando empreendedores e empresas que tenham um bom mix de crescimento e rentabilidade. Porque sabe que no momento de escassez, como é o que a gente está vivendo, isso faz a diferença. É a diferença entre você sobreviver ou não. Aí você vê agora as pessoas falando de zumbi unicórnio, não sei o quê. Aí são umas... cara, sério, é uma gourmetização do fracasso que eu acho bizarro. Entendeu? É uma gourmetização do fracasso isso, entendeu? Então, zumbi unicórnio. Pô, me dá um tempo, entendeu? Então, assim, nunca acreditei nesses seres mágicos, vocês sabem muito bem a minha teoria. Então, assim, eu acho ridículo isso. Realmente acho ridículo. Acho que deveria ter vergonha de falar esse tipo de coisa. Mas, enfim, cada um no seu quadrado. Sim. Cara, acho que Unit Economics nunca deixou de fazer sentido. Eu acho que a gente sempre olhou para isso, né? Mesmo na época do frenzy ali de pré, 2021 ali, a gente sempre olhou para Unit Economics, sempre mapeou o que era alavanca. Por que eu tô queimando caixa? Essa pergunta sempre tem que fazer parte de qualquer análise. Você queima caixa por quê? Queima caixa porque você está com um time de engenharia muito grande, que você está construindo uma feature ou um produto novo que vai dar ROI em tantos tempos. Beleza. Eu quero assumir esse risco? Essas perguntas têm que ser feitas. Não dá para ser um negócio simplesmente eu queimo porque sim. Eu cheguei a olhar, cara, eu lembro, a gente olhou na época, acho que basicamente todas as fintechs, todos os FDICs. É verdade. Assim, e eu não consegui assim conceber assim, pô, beleza, o FDIC também tem um ciclo, né? Subordinada, ela vai segurar um pouco o buffer de custo e tal, até amadurecer a carteira. Mas assim, eu cheguei a ouvir que o cara tava treinando algoritmo com queima de resultado de crédito. Eu falei assim, cara, tudo bem, tem tecnologia, tem tudo, mas assim, crédito é crédito tem que dar resultado. Se você tá perdendo dinheiro dentro do ciclo fechado de crédito, é porque o crédito é ruim. Alguma coisa tá errada. E veio o discurso do aprendizado. O aprendizado. Eu nunca aprender com o dinheiro dos outros é fácil. Aprender com o dinheiro dos outros é uma delícia. Sempre aprende. É uma delícia. Mas enfim, eu acho que a gente sempre olhou para Unit Economics e acho que nunca vai deixar de olhar. Porque não dá para eu assumir o risco do mercado ser sempre altista, porque ele não vai ser sempre altista. Uma hora vai para baixo. E aí um ponto específico aí, até mais crescera, né? A gente nasceu, nossos primeiros fundos de venture. Hoje, obviamente, o nosso terceiro fundo é basicamente capital só privado, né? Family office, etc. Mas a gente nasceu muito com a pegada de dinheiro institucional. E quando você gera dinheiro, é lógico que você tem que ser diligente em qualquer recurso qualquer tipo de dinheiro que você está gerindo. Mas quando você tem dinheiro de BNDES, bancos de desenvolvimento, é uma responsabilidade ainda maior. Porque ali você tem pessoas que, né, é uma coisa ligada ao povo, literalmente, entendeu? Então tem uma camada adicional de responsabilidade. Então a gente sempre tomou muito cuidado, né? Todas as nossas documentações de investimento são muito bem fundamentadas. Como falou, a gente vê os unit economics no detalhe, etc e tal. Então a gente não tem aquele one pager term sheet que né?
praticamente um contrato de adesão, etc. Não funciona para a gente tem que amassar, tem que discutir, tem que ter o conforto de estar entrando num preço que faça sentido, que a gente possa justificar na hora de falar com os investidores por que a gente entrou naquele preço. Vai ter momentos que a gente vai pagar mais caro? Vai, porque senão a gente também não faz nenhum investimento. Depende da situação no mercado. 2021, provavelmente a gente na média pagou mais caro do que a gente está pagando agora. E é do jogo. Tem mais liquidez, tem mais oferta, os preços inflam. A questão é você separar o que é insano do que é um aumento natural pelo momento de liquidez mais alto. Da mesma forma agora. Agora também tipo assim, o que parecia barato, né, lá atrás em 2020, 2021, ainda pode ser, agora talvez seja caro ainda. Porque tá com menos liquidez, então você pode jogar um pouco mais para baixo o valuation. Então é esse jogo aí que a gente faz. Boa. E vamos entrar aqui num papo de inteligência artificial, um pouquinho, acho que é o papo do momento, né? Acho que tem muita buzzword do momento. A gente queria ver a visão de vocês como investidores, assim, e até pensando dentro do portfólio, o que vocês estão vendo de impacto, né? E hoje já tanto bom quanto ruim, né? Dentro do portfólio. E o que vocês estão imaginando do futuro? Quer que eu fale aí sem complemento? Pode ser. Né? Então, eu te falei, né? Em 98 eu iniciei minha carreira como investidor. Antes disso eu estava fazendo doutorado. E a minha tese de doutorado, eu estava desenvolvendo um sistema que era basicamente pegar uma minhoca virtual, era na área de computação gráfica. Então eu desenvolvi uma rede neural que ajudava uma minhoca a navegar por um terreno virtual. Então, inteligência artificial existe há mais de 50 anos. Eu me lembro que os papers que eu lia na época para poder fazer a minha tese já tinham seus 30 anos. Então, esse é um negócio antigo. Por que a gente está vendo esse negócio agora ganhar escala? Né? Um dos motivos é o que eu chamo da convergência. Né? A gente está vendo, nos últimos 10 anos, a convergência de 3 fatores. Poder computacional. Então, você pega qualquer device hoje, roda aplicações avançadas para roda. Você pega um relógio desse aqui, o inteligente, ele tem 200 mil vezes mais poder computacional do que o computador que levou o Apollo 11 à Lua. Está no teu pulso. Outro vértice dessa convergência é a rede de alta velocidade e baixa latência. Né? O 5G resolveu o problema da latência, a latência baixa. 4G trouxe velocidade alta, mas a latência era alta. E aí a latência baixa permite aplicações de real time. Então, quando você faz um query lá no Grok, no ChatGPT, espera uma resposta mais ou menos em real time, uma conversação. Numa rede de alta latência, isso não era possível. Uma rede de baixa latência, isso já se torna possível para esse tipo de aplicação e várias outras. E, obviamente, o terceiro vértice aqui da convergência é a conectividade global, né? Quer dizer, hoje 90% da população mundial é consumidora, está na internet e é consumidora dos produtos. Então, essa convergência que foi se alinhando nos últimos 10 anos, ela começou a expandir. Se você olha a correlação disso com o número de novas tecnologias surgindo ou sendo, né, ganhando tração, a correlação é clara. Né? E o boom do empreendedorismo também, porque hoje é muito mais fácil empreender, porque você tem todo o ferramental. Então, aí voltando a AI, né? Então, AI é uma tecnologia que já existe há bastante tempo, mas ela tinha esse problema, não tinha poder computacional suficiente para rodar. A partir do momento que isso foi destravado, aí ela começou a aparecer. E AI, basicamente, é uma mudança de paradigma do modelo de programação, né? A programação determinística do if this then that, que é 99% da programação dos programas de computadores funcionam mais ou menos dessa árvore decisória, né? Onde você tem ali decisões mais ou menos binárias, né? Para o programa funcionar. O AI, ele já é um modelo um pouco diferente, é um modelo probabilístico. Quando você bota lá uma pergunta para o ChatGPT, ele calcula a probabilidade de cada uma das palavras da resposta dele ser certa ou não. Isso é uma matriz gigante, multidimensional, com probabilidades de quais palavras são as mais adequadas para responder completar aquela frase. Basicamente isso. Estou simplificando, mas basicamente isso. Isso é um modelo totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Então, assim, o AI é o que eu chamo de tecnologia transversal, né? Quer dizer, ela é transformacional no sentido de que ela tem impactos em praticamente todas as áreas, desde saúde, né, finanças, etc. e tal. Assim como o cloud computing também é uma tecnologia transversal. Sim. Hoje você não fala mais de cloud computing, tá natural. Hoje não é nenhuma vantagem você chegar com uma startup aqui e falar assim, eu uso cloud, não sei o quê. Tipo assim, eu espero isso, meu amigo. Entendeu? Daqui a 5 anos, então a gente está vivendo esse buzz de AI hoje, que é natural, faz parte, etc. Mas a minha previsão é que daqui a 5 anos a gente não esteja mais falando de AI, porque ela vai estar transparente em tudo. Sim.
Tá? Uhum. E é óbvio que agora a gente está vendo essa migração, né? As empresas estão vendo a AI como uma ferramenta. A AI é uma ferramenta de otimização, no final das contas. Né? Quando você bota a AI substituindo ali um cara de programação, você está otimizando um processo. Tá? Então é uma baita ferramenta que pode atuar em qualquer empresa em duas vertentes. Ou corte de custos, quando você começa a cortar pedaços ali que são eventualmente feitos por humanos por um processo mais automatizado, né, usando AI, ou geração de receita nova, onde você tem um data lake grande de informação e você consegue extrair, correlacionar informações novas, porque a beleza do AI, dos algoritmos de AI, é que eles têm essa capacidade de paralelização do processamento, né, de correlação de informações, que é uma dificuldade do cérebro humano tem, que ele é mais sequencial nesse sentido. Então, o AI ele pode extrair novas fontes de receita através de insights em cima de bases de dados gigantes. Então, as empresas estão realizando isso. Então, hoje, qualquer empresa que chega para a gente obviamente quer questionar como é que ele está pensando, se ele já está usando AI, e como é que ele está pensando em usar. É lógico que tem que separar o joio do trigo. Tem muito empreendedor que chega com a empresa, bota, né, compra até aquele domínio .ai, aí chega lá todo bonitão, eu tenho AI, você vai ver o cara tem um Excel com macro. Ele fala que é AI, né? Então, tem que separar um pouco do joio do trigo. Fala, né? E uma pergunta, nas empresas do portfólio do Crescera, vocês já estão vendo algum KPI assim de aumento de produtividade? Com certeza. Com certeza, sim. Com certeza. A que nível, assim, por exemplo, hoje, quanto, por exemplo, empresa de tecnologia já está sendo feito via AI, né? Não, acho que tem muita coisa que já está com AI embedded, assim, na entrega final, tem coisa pra caramba, principalmente interface em alto volume, né? Então, tudo que é atendimento, por exemplo, para público final, né? Otimização de venda, otimização de discurso de venda. Então, os Sim. testes, eles são feitos, assim, os testes AB, né, que você tinha, eu vou lá criar uma peça e fazer um teste AB e ver qual que é a eficiência de um versus o outro. Cara, a AI está fazendo isso de maneira industrial, né? Então, ela vai, para ela, o trabalho dela, o processamento, é zero, né? Basicamente, o pulso elétrico ali, né? O ser humano tem que parar, pensar como vai fazer. Eu acho que em termos de otimização já de resultado, a gente percebe na veia, né? Então, pô, Colmeia lá, que é uma empresa de bots, nossa, que é uma plataforma de comunicação, depois que você coloca, né, alguns features, e não é nem 100% do atendimento, alguns features de AI para coisa específica, você vê assim, por exemplo, cliente originando mais, né? Então, ganho de 2 dígitos Legal. de eficiência. Conversão de venda. Uhum. Assim, pô, o que o AI está fazendo de segredo? Obviamente você faz o backtest, né? Você olha assim de trás para frente. O que aconteceu? Qual é a sequência lógica? Mas é basicamente um pouco de força bruta, né? E capacidade de processamento que a gente, ser humano, não tem. Então, a lógica, né, no fim, é que o AI destravou bastante coisa que, por força bruta, a gente não conseguia fazer, né? E até por o que seria mão de obra. Por exemplo, os grandes, né, muita empresa que a gente olhou, até na época que a gente viu junto, muita coisa assim, pô, tem muitos dados, né? Dados Big Data. então, Big Data. Big Então, Data. pô, dado hoje é dinheiro. Mas o dado só vira dinheiro se ele tem uma aplicação. É isso. Hoje, muito data lake que ficou empossado desde 2012, 13, 14, tá conseguindo virar alguma coisa, É isso. que você tá Virar varrendo isso com inteligência. AI. Então você está enriquecendo, né, um monte de coisas que você, assim, pô, você tem bases públicas, você tem bases qualificadas e você tem um data lake proprietário que você guardou lá trocentos anos, né, que ficou lá tipo uma barragem, né, criando um mosquito, mas agora que você tem essa capacidade computacional e o paradigma mesmo de processamento de AI, você consegue usar alguma coisa. E você está vendo valor em algumas dessas empresas que, por exemplo, o pessoal não tinha o que fazer, né, com esses dados. E vocês têm olhado oportunidades de investimento em empresas puramente que desenvolvem mesmo AI ou não só utilizando? Usam como ferramenta. Eu acho que Last Esse Mile jogo de LLM é um jogo muito grande. Lá fora já meio que já tem os principais players, é um jogo de capital intensivo demais, Bilhões. que envolve também a questão de utilização de energia, né? Porque não adianta nada você ter uma LLM maravilhosa se você não tem energia para alimentar esse negócio. Quando você faz uma pesquisa no chat GPT, uma perguntinha boba, aquela resposta que vem ali consumiu o equivalente a uma lâmpada LED ficar ligada por até 10 horas. Uma pergunta.
Tá? Então, assim, consome energia. Por isso que a gente está vendo essa explosão de data centers, não sei o quê, e de formas de alimentar esses data centers com energia. Entendeu? Então, assim, o negócio é bem mais complexo do que parece. Então, a gente não tá, o game de LLM, de grandes, De grandes modelos, né? modelos, é um É. game que é muita areia pro nosso caminhão. Né? Não você tem uma trava física que é dinheiro. Dinheiro. É Google, dinheiro. Microsoft. Eu acho que tem espaço para ter um LLM local. Acho até que tem. Mas também é um play de bastante capital. Tem questões importantes ligadas ali de segurança nacional também, que talvez isso facilite a ter um player local, tá? Mas a gente não está ainda entrando nesse game. Agora, o que a gente está olhando, que é mais perto do que a gente pode botar em termos de tamanho de cheque, é aplicações. Exato. Aplicações. Mas tudo, como o Nando falou, eu acho que a visão é que vira um negócio transparente, né, transversal. Quem não está usando ou não está mapeando para usar, quem tem processo repetitivo, vai acabar se perdendo. Sim, acho que acaba, né? O deal, a empresa do cara acaba. Porque ele vai ficar tão pouco competitivo versus quem está usando, que vai deixar de existir. Volto a usar o paradigma do cloud computing. Hoje, o cara que não conhece computação na nuvem, não bota as coisas na AWS e tem gastou uma fortuna para criar um data center on-premise ali, esse cara não é competitivo. Entendeu? É a mesma coisa com AI. Assim, vai ser natural o cara usar as ferramentas de AI, como ele usa cloud, etc. Então, a gente daqui a 5 anos ou até menos, não vai estar mais falando de AI. É meio que vai ser mais do mesmo, entendeu? Acho que é por aí. E aí as empresas vencedoras vão ser aquelas que vão estar resolvendo algum problema, né? Sem Como dúvida, você falou. sem Então o dúvida. AI hoje é um diferencial, provavelmente porque algumas ainda tem uma arbitragem no mercado, algumas empresas usam, estão começando, mas daqui a 5 anos que você está falando, vai estar todo mundo usando e quem não tiver Quem não vai estar fora do jogo. quem não tiver Outsider, morreu. né? E vai ganhar quem tiver o melhor produto, a melhor solução, Isso. resolver o problema. Tem algum setor que vocês estão olhando pensando em futuro de oportunidade, que vai ser bem impactado pela AI? Olha, tem os setores mais óbvios. Então, por exemplo, qualquer setor onde você consiga extrair correlações, data lakes gigantes, onde você consiga extrair correlações que antes você não conseguia pelos algoritmos tradicionais, é um setor que vai ser muito impactado. Então, saúde. Saúde assim, vai ser varrido, no bom sentido, pela AI. Já tem curas surgindo por conta de algoritmos de AI que estão entendendo ali, eventualmente, diagnósticos ou situações ali de pacientes e conseguem extrair essas correlações que o humano não A consegue. percepção de padrões difusos que a gente não tem como fazer. Exatamente. Isso vale para o mercado financeiro, vai ter muita coisa. Porque, quando você analisa bases ali de inadimplência, etc., por que aconteceu isso, etc., um AI olhando esse negócio de uma forma mais abrangente, ele vai talvez começar a descobrir as correlações que vão melhorar em vários pontos percentuais a inadimplência, na hora de você dar o crédito ali para uma pessoa, por exemplo. Então, de novo, eu vejo aplicação para tudo, mas principalmente onde vai se extrair mais valor é onde você tem bases de dados gigantes, onde para o humano e para os algoritmos tradicionais é muito difícil hoje de fazer correlação, extrair correlação. Mas para o AI é natural dele. Uhum. E aqui no Brasil vocês estão buscando ativamente nesses dois setores? Sim, a gente está com fundo estão vendo aberto coisa... agora, né? A gente está com fundo de early aberto agora, que vai fazer uns 25 investimentos. É o sucessor do fundo 2. E aí, basicamente, hoje a gente já está com 3 empresas na carteira. O fundo começou meio que recentemente. 2 delas são aplicações clássicas de AI, etc., em setores específicos, Jurídico, etc. né? Acho que Jurídico alto volume também. de texto, né? É Então, isso. você tem muito dado, você tem padrões de julgamento, você tem isso. padrões São de padrões. doutrina. Então, tem coisas que, assim, é muito volume. Tem advogado ganhando dinheiro com isso? Tem. Mas é muito mais fácil ganhar com AI. É isso. Então, sim, e o próximo fundo nosso que a gente vai captar vai ser um fundo mais growth, né, para substituir o nosso fundo 3. E aí, assim, vai continuar na tese. Nossa tese é tech como um todo. É óbvio que quando chega uma empresa aqui, se o cara não estiver usando AI, ou não pensar em usar, dependendo do que ele está fazendo, vai ser fator eliminatório. Significa que o cara perdeu a onda, né? Ele tá usando o data center próprio lá, em vez de botar na nuvem, entendeu? Você tá entendendo? Esse aqui é um pouco do negócio. Vira critério de avaliação, né? Quer dizer, como é que você usa a ferramenta? A ferramenta tá lá. Ela não existia até certo tempo atrás. Não era viável você usar. Agora é.
Bicho, usa esse negócio, como é que você É tá que usando? talvez para a criação do pipeline do próximo fundo, se o cara não estiver usando AI, ele já não esteja É o mais lá. critério. Sim. Porque daqui 1, 2 anos, entendeu? Não sei não, cara, E se lá o na cara Crescer aguenta. a gente tá usando AI também. Essa é a pergunta que eu ia fazer. A gente tem falado com alguns gestores, Isso. eles já estão usando ativamente na prospecção, na Isso. tomada de decisão, de investimento. Sim. Como é que vocês estão usando lá na Crescera? Então, a gente está indo para a camada mais de agente até, né? Então, a gente está fazendo um período de teste agora de uma plataforma, né? Que são agentes de AI. Basicamente, a gente vai meio que criar uma camada de analistas júniores, vamos dizer assim, que vão ser agentes de AI, onde a gente vai poder interagir com eles e pedir reportes sobre setoriais, etc. De novo, é a beleza do AI, né? O AI, o cara consegue, com um robozinho crawler lá de AI, uma plataforma dessa, você consegue acessar bases de dados que um analista não consegue acessar. E principalmente, extrair os insights ali desse negócio numa velocidade muito maior do que um analista, né? Que é um cara júnior por definição. O analista júnior é um cara que está começando, então ele não tem ainda a maturidade de fazer certas correlações, etc. Que um AI, para ele, aquilo ali é o jogo, entendeu? Então a gente vai usar num primeiro momento aqui para isso, né? Vamos testar, vamos ver como é que funciona. O endgame que eu acho que seria legal era fazer, tipo, um membro do comitê de investimento AI. Que ele questionaria... Tem voto, tem opinião. É o seguinte, a gente não vai, obviamente, eliminar, pelo menos por enquanto. Acho que a gente ainda tem uma sobrevida, né, como? Eu acho que eu me aposento aí nessa. Tomara que a gente se aposente antes, mas assim, eu acho que a gente não vai eliminar o comitê de investimento humano, etc e tal. Então, mas a ideia é a seguinte: o deal vai subindo aqui na análise até chegar no comitê de investimento nosso aqui interno na Crescer, que é composto por pessoas, mais esse agente aqui. Tá? Aí beleza, o comitê humano definiu aqui go ou no go do investimento. Aí a gente pede pro AI questionar a decisão do comitê. É quase como um sanity check. Exato. Entendeu? Por quê? Porque esse AI, provavelmente ele vai ter um acesso a informações, talvez que a gente tenha passado ali. Até para testar as premissas, as bases das premissas que a gente está usando para tomar decisão. Esse seria o meu endgame aqui para esse negócio. Mas assim, acho que até para aplicação mais prática, vai. Pô, você pegar o AI para secretariar uma reunião de conselho. Sim. Tomamos decisões, né, que são decisões às vezes formais. O real time o cara consegue, né? O cara, né? O AI, o agente, ele consegue checar se você está tomando uma decisão com o quórum certo. Ele checa o contrato para ver se o contrato faz sentido ou não. Dentro do contrato de investimento isso daqui está conflitante. Às vezes você pega erro em documento já assinado. É isso. Então é um negócio que é tão doido, mas assim, você está tomando decisões que tem reflexo até de responsabilidade fiduciária. Sim. E aí, tô assinando um negócio lá, cara, você não pode assinar esse troço não, porque num documento tá falando uma coisa e no outro outra. Temos que arrumar o documento para voltar e tomar decisão no conselho. Então, assim, você pega, é um negócio que na prática ele vai ter muita aplicação, né? Tudo que é muito processual, tudo que não pode ter erro de inconsistência de base de dados, e aí vai ser muito melhor que a gente, porque o ser humano é muito suscetível a erro, né? Cansaço. Isso. Mau humor, enfim. Boa. Eu acho que só tô chegando à conclusão que o analista de investimento vai morrer, né? De novo, acho que vai mudar, né? A barra vai ficar mais alta, né? Então, assim, acho que é igual programador, né? Tá tendo uma mini revolução, né, no mundo dos programadores, que hoje com o AI você consegue prototipar um aplicativo, etc., basicamente com um clique, né? É próximo disso. Antigamente você precisava chegar até lá codificando. O que vai acontecer é o seguinte, aqui acho que a barreira de entrada agora, né, para você virar um programador, você já vai entrar numa camada mais sofisticada. O basicão, o robô vai fazer, o AI vai fazer, entendeu? Então, assim, acho que muda a barra só, entendeu? Eu acho que no final das contas é bom, os humanos vão estar trabalhando nas coisas de mais alto nível, cada vez mais. É lógico que o AI vai tentando subir aqui, né? Ele vai ficando mais esperto, mais poderoso, ele vai subindo, vai empurrando a gente para cima. Até o momento talvez tenha ruptura, mas até lá a gente ainda tá bem. Espero que a gente esteja aposentado já. Isso sem falar das coisas que ainda vão vir, né, cara? Porque tem o Physical AI, né? Que é a união do AI com os robôs. Então, tá vendo? Ano que vem já deve começar a chegar uma enxurrada de robôs que estão sendo desenvolvidos na China. A China tá bem à frente nessa... Bem maluco isso, hein? Muito louco. Os robôs eram meio burros até então, né? Eles eram bem limitados.
Só que o que aconteceu? Você agora é o melhor dos mundos. Você joga o AI né, dentro do robô e aí ele começa a ter o reasoning e começa a aprender muito mais fora. Exatamente. Isso vai ser uma revolução. Isso vai chegar pra gente aqui, com certeza. Vai ser bacana. O futuro é bem interessante. Não vai ser Terminator style, não vai ter, a gente vai estar correndo, acho que não. Saiu um meme essa semana do robô batendo no céu. Eu vi. Ali alguém apertou um botão errado. Ou então alguém codificou alguma coisa errada. Deu um loop infinito. Exatamente, entrou em loop. Bom, Fernando, Rodrigo, obrigado pelo papo, acho que foi muito enriquecedor aqui, muita experiência aí de Venture Capital, de investimento em startups. Para finalizar aqui, onde que os empreendedores conseguem procurar vocês? Como que faz para entrar em contato? Não, a gente está sempre participando dos principais eventos, né? Acho que isso é uma fonte de contato direto, mais olho no olho, né? Que é importante, mas no limite, vai pelo nosso site ali, Crescera. Site, LinkedIn, pode buscar a gente lá. O nome é complicado, mas uma hora certa. Uma hora certa. A gente é bem receptivo aí e gosta de conversar com o empreendedor. Exato. Boa, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. A gente agradece. Valeu. Obrigado.